Boa tarde, na paz do Senhor. Na leitura de hoje nós temos o Salmo 108, 109 e 110 e 1 Crônicas 22. Então vamos lá para o Salmo 108. Então o Salmo 108 é um salmo de Davi, é um salmo de louvor a Deus por uma vitória recebida. Eu quero ler aqui os versículos 1 e 3. Preparado está o meu coração a Deus, cantarei e salmodiarei com toda a minha alma. Eu quero que você olhe na sua Bíblia e veja se na sua Bíblia está escrito nessa versão igual a minha, preparado está o meu coração, ou se está a expressão firme, ou alguma outra expressão. Veja que a expressão que está em relação ao coração do salmista, está aí no versículo 1. E o versículo 3 nós lemos o seguinte: louvar-te entre os povos, Senhor, e a ti cantarei salmos entre as nações. Aqui o salmista, então, ele louva a Deus por uma vitória, não por muitas, mas por uma, e ele exalta a benignidade, ele exalta a misericórdia de Deus por ter ouvido, por ter atendido a sua oração. Nas versões que nós lemos preparado, esse preparado é no sentido de estar firme, tá bom? Então esse firme está o meu coração, esse preparado está o meu coração, é de ter o coração alicerçado em Deus. Então quando estamos alicerçados em Deus, nós temos o coração preparado para o que der e vier, porque estamos em Deus. Quando estamos em Deus, estamos com o coração firme. Não temos aquele coração volúvel de Maria vai com as outras, mas temos um coração firmado, um coração preparado em Deus. É nesse sentido essa expressão. Os versículos, eu já li o 1 e o 3, eu quero ler o 12 e o 13. Dá-nos auxílio para sairmos da angústia, porque vão é o socorro da parte do homem. E o versículo 13, em Deus faremos proezas, pois ele calcará aos pés os nossos inimigos. Então, no versículo 12, o salmista fala: inútil é o socorro do homem. Nossa confiança deve estar somente em Deus. E quando a nossa confiança está somente em Deus, aí sim, em Deus faremos proezas. Mas porque temos a nossa confiança em Deus. Muitas vezes achamos que podemos fazer proezas com base nas nossas próprias forças, no nosso esforço de todo dia. Mas se nós não tivermos a nossa vida baseada em Deus, firmada em Deus, não importa o esforço que façamos, vai dar em nada. Porque nós só podemos fazer proezas, nós só podemos avançar, nós só podemos conseguir frutos duradouros se estivermos firmados em Deus. Versículo 1 ao 4, então o salmista fala desse coração firme, desse coração preparado. Do 5 ao 10, ele exalta a Deus e fala que Deus seja exaltado sobre todas as coisas. Do 11 ao 13, esse inútil é o socorro do homem. E aí eu quero chamar atenção para duas coisas. Dos versículos 5 ao 10, nós temos aí os mesmos versículos repetidos lá no Salmo 57, dos versículos 7 ao 11. E dos versículos 6 ao 13 desse salmo, eles se repetem lá no Salmo 60 e dos versículos 5 ao 12. Então, a primeira coisa é isso, essa repetição de versículos, e é perfeitamente compreensível. Nós mesmos repetimos muitas frases, né? Eu mesma falo, né? Daqui até a eternidade, que a nossa amizade vá daqui até a eternidade, que nós possamos nos ajudar e fortalecer umas às outras daqui até a eternidade. Então, tem expressões que nós estamos sempre repetindo, e não é diferente aqui com Davi, que muitas expressões e versículos aqui dos Salmos, ele repete em vários lugares. Então essa é a primeira coisa que eu queria falar, essa repetição de versículos. Mas a outra coisa que eu quero chamar a atenção é justamente no título: Davi louva a Deus por uma vitória recebida. E nós, nessa cultura que nós estamos, nós temos feito orações, nós temos feito pedidos no varejo e temos agradecido no atacado. E nós precisamos cuidar. O salmista nos ensina
pedir e agradecer da mesma forma. Então, se eu peço no varejo, eu devo agradecer no varejo. O que é isso, né? Nós pedimos, na hora de pedir, a gente pede até com muito detalhe, a gente sabe muito bem o que está pedindo, né? Queremos muito alguma coisa, descrevemos com muitos detalhes, mas na hora de agradecer, a gente agradece de uma forma geral. Então a gente pede saúde para o pai, saúde para a mãe, saúde para nós, sabedoria nisso, sabedoria naquilo. Na hora de agradecer, a gente simplesmente agradece por tudo, agradeço por todas as coisas, agradeço por tal, e raramente, de uma forma espontânea, temos agradecido tão individualizado, com tantos detalhes, como fazemos para pedir. Por isso que eu falei que nós precisamos aprender, né, a orar, a pedir, mas também a agradecer. Temos feito isso nessa cultura. Essa cultura tem reforçado isso, de nós pedirmos no varejo, ou seja, nós pedimos um a um, e na hora de agradecer, agradecemos no atacado, agradecemos por tudo de uma vez só. E o salmista nos ensina a ter esse cuidado. E é interessante aqui, porque esse Salmo 108 fala exatamente isso, né? Davi agradecendo, Davi louvando a Deus por uma vitória. Quantas vitórias que Davi teve ao longo dos seus 70 anos de vida? Mas aqui ele está agradecendo por uma vitória em específico. E é assim que nós temos que aprender também. Orar e agradecer de forma individual também, e não só no atacado. É isso que eu queria chamar a atenção aqui no Salmo 108. E aí vamos para o Salmo 109. Salmo 109, também um salmo de Davi. O Salmo 109 é uma oração onde o salmista pede que Deus intervenha ali na atitude, no comportamento dos seus inimigos. É interessante que Jesus nos ensina a orar, a perdoar os nossos inimigos e a amar os nossos inimigos. A oração no Novo Testamento, ela muda um pouco a avaliação teológica, vamos dizer assim, ela muda um pouquinho do Velho Testamento, mas nós não podemos deixar de aprender aqui com o salmista. Muitas vezes nós não expressamos o que estamos sentindo. E o salmista aqui, Davi, ele expressa muito bem. Então, dos versículos 1 ao 15, ele fala sobre o futuro dos ímpios. Do 16 ao 20, sobre a falta de bondade, ou seja, nenhuma bondade ali, com esses inimigos, né? Do 21 ao 31, então, é a oração dele mesmo, pedindo para Deus intervir em favor dele mesmo. E aí aquela necessidade que nós precisamos expor diante de Deus. Muitas vezes nós estamos passando por uma luta, por uma dificuldade, estamos sendo caluniados, estamos sendo assuntos de fofoca, até contamos para alguém, contamos para algum parente, para a mãe, para uma amiga, para uma irmã da igreja, mas não dobramos os nossos joelhos para expressar diante de Deus o que nós estamos sentindo. Podemos até falar, Deus está vendo o que eu estou passando, Deus está vendo o que está falando de mim, mas nós não desabafamos diante de Deus. E aqui o salmista nos mostra exatamente isso, um desabafo, é uma oração onde ele conta o que ele está pedindo. Vamos ler aqui alguns versículos, eu quero ler o versículo 2. Pois a boca do ímpio e a boca fraudulenta estão abertas contra mim. Tem falado contra mim com uma língua mentirosa. E a pergunta, o que nós fazemos ou como nós reagimos quando ficamos sabendo que estamos sendo alvo de calúnia, alvo de fofoca, que alguém está falando algo de nós que não deveria estar sendo falado, algo ruim, algo negativo? Qual é a nossa reação? Olha a reação de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Em paga do meu amor são meus adversários, ou seja, eu fiz com amor e eles me pagaram fazendo fofoca, eles me pagaram com calúnia. Olha que Davi fala que ele faz, mas eu faço oração. Então, o que nós fazemos ao sermos caluniados? E aí eu quero ler aqui também o 21, o 22 e o 26 do Salmo 109. Mas tu, ó Jeová Senhor, sê comigo por amor do teu nome,
porque a tua misericórdia é boa, livra-me. Versículo 22. Porque estou aflito e necessitado, e dentro de mim está aflito o meu coração. E o 26. Ajuda-me, Senhor Deus meu, salva-me segundo a tua misericórdia. Então, todos os versículos aqui, Davi colocando ali exatamente como está o seu coração. Aflito, ele ora, ele pede misericórdia, ele fez com amor os inimigos aqui, né? As pessoas que receberam essas ações de Davi, devolveram com fofoca, com calúnia. Ele trata aqui já como os inimigos, mas certamente que no momento que ele fez essas ações com amor, como ele relata, não eram inimigos, se tornaram inimigos porque começaram a retornar, a dar aquele feedback falando mal, falando com calúnia. E Davi responde então, eu faço oração, enquanto eles falam de mim, enquanto eles estão me caluniando, eu estou orando, eu estou intercedendo a Deus. É claro que ele pede que Deus dê a paga, é claro que ele pede que Deus vingue, que Deus o livre de suas aflições. É exatamente isso que nós precisamos aprender com Davi, a colocar diante de Deus aquilo que nós estamos sentindo e aquilo que nós queremos conhecer. O meu desejo é que eles morram, o meu desejo é que eles paguem o que eles estão fazendo. Não é pecado fazer isso, não é pecado eu me expressar em oração diante de Deus sobre aquilo que eu estou sentindo. Agora, não é porque eu estou pedindo oração que Deus vai fazer, obviamente, né? Mas não é pecado eu me expressar diante de Deus, muito pelo contrário, é justamente aos pés de Jesus, é diante de Deus que nós podemos nos expressar tudo aquilo que nós somos, aquilo que nós estamos sentindo, porque dependendo para quem eu falar, vai se escandalizar e vai aumentar o problema. Então, Davi nos ensina justamente a fazer esses desabafos com Deus. O Salmo 110 é um salmo curtinho, tem só 7 versículos. Esse Salmo 110 é um salmo de Davi também, e ele aponta então para o reino de Deus, sacerdócio de Jesus e a vitória do Messias. Dos versículos 1 ao 3, senta-te à minha direita, do 4 ao 7, falando sobre o sacerdote eterno. Então é um salmo profético que aponta para Jesus, o Messias, falando da soberania e do domínio do Messias. Jesus citou esse Salmo 110 lá em Mateus 22, 44 e Lucas 20, ali nos versículos 42, acho que até o 44. Pedro, no seu discurso, né, na sua pregação lá em Pentecostes, lá no Pentecostes, em Atos 2, também citou versículos desse Salmo 110. Então, o Salmo 110, ele é um salmo profético, é um salmo que fala do Messias, é um salmo importantíssimo nas profecias do Velho Testamento em relação ao Messias. É um salmo bem curtinho, tem só 7 versículos, mas ele foi citado inúmeras vezes, assim, inúmeras não, que dá para contar, né? Então ele foi citado muitas vezes no Novo Testamento, é um salmo importantíssimo. Foi citado pelo próprio Jesus, como eu disse, Mateus 22, 44 e Lucas 20, dos versículos 42 a 44. Pedro também citou esse salmo lá na sua pregação em Atos 2, versículos 3 e 4. Paulo citou esse Salmo 110 quando ele ensinou sobre a ressurreição de Jesus, lá em 1 Coríntios 15. Então, realmente é um salmo muito importante. A citação aí por pessoas, né, por Jesus e Pedro e Paulo, aí, o pregador dos gentios. E aí, olha só, esse salmo nos apresenta 4 importantes características do Messias. Então, vamos ler aqui o versículo 1. Disse o Senhor ao meu Senhor. E essas 2 vezes que fala a palavra Senhor aqui está com letra maiúscula. Sempre quando está com letra maiúscula se refere a Jeová, se refere ao nosso Deus. Então, como que aqui Davi, né, os estudiosos creem e defendem que Davi estava tendo uma visão, né, do Senhor Deus com o Senhor Jesus. Disse o Senhor Deus ao meu Senhor Jesus: assenta-te à minha mão direita,
até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Então, esse primeiro versículo está falando sobre a divindade de Jesus, a divindade do Messias. E aí no versículo 2 e 3, é o finalzinho do 1, né? Até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Isso é futuro, isso ainda não aconteceu. O 2, o Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo, domina no meio dos teus inimigos. O teu povo se apresentará voluntariamente no dia do teu poder, com santos ornamentos, como vindo do próprio seio da alva, será o orvalho da tua mocidade. Os versículos 2 e 3 está falando sobre o governo do Messias, domínio ali para sempre. Então, falando de futuro, ainda não aconteceu. Esse domínio para sempre e os inimigos sendo derrotados para sempre. Essa parte ainda não aconteceu. Mas olha o que fala o 3. Como vindo do próprio seio da alva, será o orvalho da tua mocidade. Essa parte citando a ressurreição de Jesus. Como vindo do próprio seio da alva. Ali falando, citando, né, nas entrelinhas ali, de forma profética, a ressurreição. No versículo 4, jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Então, no 4, remetendo então a esse sacerdócio eterno do Messias, de Jesus, que nós lemos lá em Hebreus 5 e 6, e Hebreus 6 e 20. E a quarta característica, então, do Messias, que está aqui, é o juiz de toda a terra. Dos versículos 5 a 7, o Senhor à tua direita ferirá os reis no dia da sua ira, julgará entre as nações, enchê-las de cadáveres, ferirá os cabeças de grandes terras. Pelo caminho, descedentear-se-á no ribeiro e prosseguirá de cabeça erguida. Esse juízo não aconteceu ainda, tá? Juízo de toda a terra, e isso é ainda escatológico. Então, algumas coisas de Salmo 110 já aconteceram, outras, a maioria, estão por acontecer, mas aqui nós conseguimos então ler 4 principais características do Messias. A sua divindade, ali no versículo 1, o governo sobre todas as coisas, sobre toda a terra, sobre todas as pessoas, o sacerdócio eterno e juiz de toda a terra. É um salmo profético, um salmo que aponta para o Messias, que aponta para Jesus. E agora, vamos para o capítulo 22 de Crônicas. Ele fala então de Davi fazendo os preparativos para edificar o templo. Lá em 2 Samuel 7, nós vimos que Davi quis construir o templo para Deus, uma casa para Deus. E aqui em Samuel 7, 2 Samuel 7, não tinha ainda Batseba, não tinha Salomão, não tinha nada disso. Então Davi ali falou, Senhor, eu quero construir uma casa para ti. E Deus usou então um profeta para falar com ele de que ele não iria construir a casa para Deus, porque Davi tinha sido um rei guerreiro, tinha derramado muito sangue, e Deus faz uma promessa para ele, olha, quem vai construir casa para mim vai ser o teu filho. Então aqui nós vimos ontem, nesse Crônicas 21, que Davi pecou ali no final da sua vida já, mandando fazer um censo, né? Mandando fazer um levantamento das pessoas, vimos as diferenças ali de 2 Samuel 24, lá para Crônicas 21, o porquê dos números diferentes, enfim. E aí depois, então, de Davi pecar e pedir perdão a Deus e tudo, ele oferece aqueles sacrifícios, aquele holocausto ali na terra de Araúna, conforme está no finalzinho de Crônicas 21. E olha só, nesse lugar então, onde ele faz, onde ele presta esse holocausto a Deus, exatamente esse local ali é onde é construído o templo do Senhor então. Lá em 2 Samuel, lá 24, é falado de Araúna. Aqui em Crônicas, eu não sei as versões de vocês, aqui em Crônicas para mim tá Ornã, mas é a mesma pessoa, tá bom? Jebuseu.
E é ali então que é construído o templo de Salomão. E aí Davi diz, né? Esta será a casa do seu Deus e este será o altar do holocausto para Israel. Então, aqui. Ali ele escolheu naquele momento. Olha só, né? Ele tinha pecado, ele precisou liberar ali, confessar o seu pecado, pedir perdão, oferecer sacrifício a Deus, preparar o local, para escolher esse local para então ser a casa do Senhor. E eu quero chamar a atenção aqui então de alguns versículos específicos. Deus negou que ele construísse a casa de Deus por conta dele ter sido um rei guerreiro, ter derramado muito sangue, mas Deus não proíbe que ele prepare as coisas. Então Davi vem e prepara, faz aquilo que está ao seu alcance, separa materiais de construção e inclusive avalia trabalhadores para a obra. Então dos versículos do 1 ao 5, aqui em Crônicas 22, nós temos Davi preparando essa construção do templo. Do 6 ao 13, nós temos Davi conversando com Salomão. Do 14 ao 19, as instruções de Davi para Salomão. Vamos ler aqui então. Eu quero ler o versículo 5. Dizia Davi, Salomão, meu filho, ainda é moço, novinho, tenro, e a casa que se há de edificar para o Senhor se há de fazer magnífica em excelência, para nome e glória em todas as terras. Eu, pois, agora lhe prepararei materiais. Assim, preparou Davi materiais em abundância antes da sua morte. Versículo 6. Então chamou Salomão seu filho e lhe ordenou que edificasse uma casa ao Senhor, Deus de Israel. Versículo 7. Disse Davi a Salomão, filho meu, quanto a mim, tive em meu coração edificar casa ao nome do Senhor, meu Deus. Porém, a minha palavra do Senhor veio dizendo, tu derramaste sangue e abundância e fizeste grandes guerras. Não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra perante a minha face. Eis que o filho que te nascer será homem de repouso, porque repouso lhe hei de dar de todos os seus inimigos em redor. Portanto, Salomão será o seu nome, e paz e descanso darei a Israel nos seus dias. Então, a promessa de Deus a Davi, essa mesma promessa está repetida lá em 2 Samuel 7, dos versículos 12 a 14. A promessa que Deus fez para Davi, de que iria nascer o filho, que seria Salomão, e que esse filho construiria a casa do Senhor, foi muito antes de ter Batseba na história, de a bonitona aparecer ali. E aí, olha só, versículo 10, olha que lindo o versículo 10. Então Salomão, edificará o meu nome, ele me será por filho, e eu a ele por pai. E confirmarei o trono do seu reino sobre Israel para sempre. Agora, pois, meu filho, aí Davi falando com Salomão, o Senhor seja contigo e prospera e edifica a casa do Senhor teu Deus, como ele disse de ti. Versículo 12. O Senhor te dê tão somente prudência e entendimento e te instrua acerca de Israel, e isso para guardar a lei do Senhor teu Deus. A influência de um pai com o filho. Davi influenciou negativamente Amnon, Absalão. Aqui ele influencia positivamente seu filho Salomão. E aí olha só, esse versículo 12 é a influência de Davi em Salomão, uma influência positiva. Quando Deus fala assim para Salomão lá na frente, nós vamos chegar lá ainda aí nos próximos dias, Deus fala assim, Salomão, pede o que você quiser que eu vou te dar. Salomão pediu isso aqui. Ele pediu exatamente isso que o pai dele ensinou aqui. Ele pediu entendimento, pediu sabedoria para cuidar do povo. E aqui Davi fala, o Senhor te dê tão somente prudência e entendimento e te instrua acerca de Israel. Então, a influência positiva do pai no filho. Esta influência nós precisamos aprender com Davi. Influenciar nossos filhos através das nossas orações. Nós temos que orar no secreto, sim. Nós temos que orar as nossas orações, né? Ali em segredo com Deus. Mas nós também precisamos orar, não no sentido público para todo mundo ouvir, mas no sentido público dentro de casa. Os nossos filhos precisam nos ver orando, lendo a Bíblia, estudando a palavra, né? E adorando a Deus. Versículo 13. Então prosperarás, se tiveres cuidado de fazer os estatutos e os juízos que o Senhor mandou a Moisés acerca de Israel. Esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem tenhas pavor. E aí aqui Davi repete a chave do sucesso
daquele que serve a Deus. Esforça-te e tem bom ânimo e não temas, não tenhas pavor. 500 anos antes, Deus falou exatamente essa palavra para Josué. Lá em Josué 1, os versículos 8 e 9, Deus falou para Josué. Aqui Davi pega essa palavra e fala para seu filho. Então é uma palavra que nós podemos pegar para nós também. Deus nos falando, esforça-te, tem bom ânimo, não temas, não tenhas pavor, porque Deus é o nosso Pai. É Ele que nos ajuda, é Ele que nos orienta, Ele que nos guia, Ele que nos dá entendimento, Ele que nos ensina a prudência. E aí aqui Davi vai falando de tudo que ele faz, ele realmente separa muita coisa e deixa tudo preparado. Como ele disse aqui no versículo 5, Salomão é o filho, é muito novo, então eu vou ajudá-lo, eu vou deixar preparado o material e também trabalhadores. E aí uma curiosidade, no versículo 14, tá assim: eis que na minha opressão preparei para a casa do Senhor 100.000 talentos de ouro e 1.000.000 de talentos de prata e de cobre e de ferro, que nem foi pesado, porque em abundância é. Também madeira e pedras preparei, e tu supre o que faltar. Então, ele fala para Salomão: olha, eu já separei isso aqui, e você supre o que vai faltar. E aí Davi fala também: tens contigo oficiais mecânicos em multidão, cortadores e artífices em obra de pedra e madeira, e toda sorte de sábios em toda sorte de obra, de ouro, de prata, de cobre, de ferro, não há número. Levanta-te, pois, e faze a obra, e o Senhor seja contigo. E Davi deu ordem a todos os príncipes que ajudassem a Salomão seu filho, dizendo: porventura não está conosco o Senhor vosso Deus, e não vos deu repouso em roda? Porque tem entregado na minha mão os moradores da terra, e a terra foi sujeita perante o Senhor e perante o seu povo. Olha só, versículo 14. Aqui está escrito que o cobre e o ferro nem foi pesado de tanto que era. Mas uma curiosidade, vou falar assim, né? Tem vezes que a gente lê e não tem ideia do valor. Aqui só de ouro, se fosse nos tempos de hoje, custaria 50 bi, não é mi, é bilhões de dólares. 50 bilhões de dólares. Se $1, eu não sei quanto que está hoje o dólar, fosse R$5, seria 250 bilhões de reais. Então, 50 bilhões de dólares em ouro e 100 milhões de dólares em prata. Muito dinheiro. Davi deixou muita coisa separada para o Salomão. E aí eu vou encerrar lendo, então, esse versículo 19 e falando que esse versículo 19 também é um princípio que nós devemos praticar nas nossas vidas. Disponde, pois, agora o vosso coração e a vossa alma para buscardes ao Senhor vosso Deus. Então a nossa alma e o nosso coração deve se dispor a buscar ao Senhor. Levantai-vos e edificai o santuário do Senhor Deus, para que a arca do concerto do Senhor e os utensílios sagrados de Deus se tragam a esta casa que se há de edificar ao nome do Senhor. Então, olha só, nós devemos dispor o nosso coração para buscar a Deus, levantar e edificar ao Senhor. Sabemos lá pelo Novo Testamento que Paulo nos fala que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E o nosso corpo precisa adorar a Deus, precisa estar disposto a buscar ao Senhor. Nós precisamos cuidar do que concerne ao culto a Deus. O que nós estamos fazendo com o nosso templo, nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, e como é que nós estamos cuidando da casa do Senhor, que é a igreja que nós vamos, a comunidade de fé que pertencemos. Então temos que ter essa mesma disposição de Davi e essa mesma disposição de Salomão em nos levantar. Davi fala: disponde o vosso coração e vossa alma para buscar ao Senhor. Levantai. Então é tempo de nos levantar e fazer aquilo que é necessário fazer na obra do Senhor, seja no nosso corpo, o templo do Espírito Santo, seja na casa de Deus, lugar onde nós pertencemos. Amém? Que Deus abençoe e até amanhã. Fiquem com Deus.